Boa tarde, 2h01. Bom, a aula de hoje é especificamente sobre uma doença infantil ou da criança, chamada de artrite idiopática juvenil. E vocês vão entender por que é esse nome, artrite idiopática juvenil, e não artrite reumatoide juvenil ou qualquer outra doença. Então, é uma doença da criança, reumática, da primeira infância, até mais ou menos a adolescência, onde vem o diagnóstico. Faz parte da disciplina da professora Lígia, então vamos lá fazer prática baseada em ciência. Eu queria que vocês lessem agora e vissem esse caso. Então, leiam, por favor. São 3 parágrafos. Esse é o primeiro. O segundo parágrafo é uma anamnese. E o terceiro parágrafo. Então, vocês, lendo isso, tem alguns pontos chaves nessa anamnese, né? Vocês conseguiriam levantar para mim pelo menos 4 pontos chaves, esses sinais, esses sintomas dessa criança relatada numa anamnese? Acredito que seria o edema, a dor, a rigidez e acho que a frequência com que ela manca ou tropeça. 4 coisas importantes, valeu. Quem que falou? A Laura. Laura. 4 coisas, na verdade, sim. Edema, dor, rigidez matinal e dificuldade na marcha. Se vocês, o pouco ou não sei quanto que vocês viram já de reumato, ou a experiência que vocês têm com reumato, vocês concordam comigo que são características das pessoas que têm doença reumática? Né? São 4 pontos que são característicos de pacientes com alguma doença reumática ou com reumatismo. Né? Rigidez matinal, dor, edema e, às vezes, consequentemente, com alguma dificuldade de andar. E tem um quinto ainda, essa atividade com a mão, então provavelmente me leva a crer que há algum envolvimento de punho e mão, ou de membro superior como um todo. Vamos agora, guardem esse caso, essa anamnese. Lá no final, daqui 1 hora, a gente vai voltar, porque agora vocês vão ter um arcabouço, mais elementos para você discutir por que ela está, uma criança de 2 anos está apresentando esses sinais e sintomas. Bom, um médico brasileiro muito famoso, ainda sob o domínio de Dom Pedro II, né? Ainda lá no Rio de Janeiro, esse Mancorvo é o sobrenome dele, Mancorvo, ele apresenta um texto, ele apresentou várias coisas na parte de pediatria, né? Ele vem a falecer, se não me engano, em 1901, se eu não me engano, e ele tem relação direta com o Dom Pedro II e com as renovações nos hospitais no Rio de Janeiro. E ele é uma das primeiras pessoas, depois eles vão entender que ele foi uma das primeiras pessoas que apresentam algum texto sobre artrite idiopática juvenil, cujo, na verdade, eles não sabiam o que era exatamente o que ele encontrou. Mas ele foi um dos primeiros a relatar no mundo sobre esse caso. Mas o crédito é dado só quase no final, quase em 1900, para Steele, que era também um médico, e ele relata as diferenças entre a artrite crônica da criança e do adulto. Aí que ele começa a dividir, porque há uma diferença entre o que é adulto e o que é ser criança em relação às manifestações. E, concomitante a isso, ele começa a apresentar as manifestações extra-articulares. Né? Então, ele apresenta assim, parece que as crianças têm linfodenopatia, ou seja, uma inflamação dos linfonodos, tem febre, tem comprometimento das glândulas serosas, tem comprometimento articular, mas isso a gente já sabe, eles já imaginavam que isso teria, e também tem uma doença diagnosticada como doença de Jacques. E a síndrome de Jacques, ele descreve como uma artropatia deformante, ou seja, grave, né? Articularmente grave, mas não é erosiva, e é descrita inicialmente como uma complicação rara da febre reumática recorrente nessas crianças. Por definição, a artrite idiopática juvenil, ela ganha uma definição melhor depois de 2000, né?
que é designar um grupo heterogêneo de alterações de tecido conjuntivo, ótimo, outra coisa que você tem que saber. Artrite idiopática juvenil e artrite reumatoide, nós estamos falando de tecido conjuntivo, uma doença do tecido conjuntivo. Eu vou dizer que afirmar, e vou afirmar lá na aula de artrite reumatoide, que é, entre aspas, um câncer, né, do tecido conjuntivo, é a manifestação, né, uma analogia para um câncer, mas aí, câncer do quê? Tecido conjuntivo, que a etiologia é desconhecida, olha só, artrite idiopática juvenil, ou seja, a etiologia desconhecida, caracterizada pela presença de sinovite crônica, comprometimento das articulações, ou seja, da sinóvia. Então, já começou a fazer, vocês podem ter em mente a gente já agrupar os sinais e sintomas e os motivos, mais ou menos, porque a criança acaba desenvolvendo isso. Tem uma outra definição interessante, que é a doença caracterizada pela presença de artrite crônica, que pode estar associada a um número certo de manifestações extra-articulares. Ótimo, já falei isso. Então, você já sabe que tem manifestação intra ou articular, ou da sinovite, ou da sinóvia, perdão, e também extra-articulares. E tem a sinovite como causa da destruição das superfícies articulares e todo o redor, né, o que compõe a articulação, ligamentos, tendões, que geram de deformidades. Ótimo, então vocês já estão mais ou menos imaginando um caso na sua cabecinha aí, como que essa criança vai aparecer para vocês. Epidemiologicamente, no Brasil é um pouco difícil as doenças, esse controle. Daqui a pouco eu explico por que é difícil se estudar essas doenças especificamente. Ela é a segunda mais frequente em ambulatórios de reumatologia, só perde para a febre reumática. Ela tem uma incidência de 5 a 18 casos por 100 mil habitantes. Então, vamos calcular, se Londrina tem 500, quase 600 mil habitantes, né? Acho que é 570, vamos falar que Londrina tem 600 mil habitantes, então vocês vão ter aproximadamente, né, 100 casos, né, por ano em Londrina. É mais ou menos isso aí. Prevalência de 30 a 150 casos a cada 100 mil. Prevalência, na verdade, é o momento, né? A incidência são os casos novos. E o predomínio é do gênero feminino, ou do sexo feminino, de 1,3 até 2 para um menino. Bom, então, epidemiologicamente, isso não está mudando muito e em relação aos países também isso não muda. Esse artigo de 2019, na qual eu mandei para vocês, é a revisão que eu mandei para vocês, lá está escrito assim, definido como uma etiologia desconhecida, que tem a sua crise antes dos 16 anos, e que dura pelo menos 6 semanas para ser relatada. Ela é relatada como prevalência mundial, que varia entre 7 a 401 casos por 100 mil habitantes. A prevalência é bem parecida com o que eu falei lá, que eu escrevi lá. O slide anterior deixa eu ver o slide anterior. É de 30 a 150 casos. Aqui está uma atualizada de 7 a 400 casos por 100 mil habitantes. E a incidência é bem parecida, né? De 1 caso a 22 casos por 100 mil jovens por ano. Então, e aí tem uma estimativa que existam 300 mil crianças nos Estados Unidos com a doença. Por que no Brasil é difícil falar um dado epidemiológico para vocês? Porque não é de notificação compulsória e não há um registro de dados nacionais ou até mesmo regional sobre isso. Nós vamos ter que fazer um esforço para levantar no hospital universitário. Eu acredito que se a gente for fazer um levantamento específico em Londrina, a gente vai conseguir bastante informação no nosso SAMI. Mas não acredito isso se as regionais de saúde aqui vão ter esses dados para informar para a gente. Por que acontece isso? Porque o que acontece? As crianças, elas são oligossintomáticas, ou seja, poucas articulações que as crianças se queixam para os pais de dor. Óligo quer dizer abaixo de 4 articulações. Isso significa que o pai confunde até a dor com um trauma existente, então não dá muita bola no começo pela criança reclamar de algumas articulações, que são chaves para o diagnóstico, reclamar de dor. Há um atraso nas queixas, né? As crianças
acabam postergando, e os pais também não dando muita bola para a queixa, e não aparece nas pequenas articulações. As dores não são em pequenas articulações. As pequenas articulações, que é clássico isso, vem um pouco mais tardiamente. Não tem teste laboratorial específico e demora, se tem uma demora, né? Primeiro o pai vai no ortopedista, depois vai no endócrino, depois vai no vascular, depois vai em outros especialistas, e aí, por fim, puxa, encaminha para um reumatologista que ele pode te dar um diagnóstico melhor. Muito bem. Etiopatogenicamente falando, e aí vocês têm que colocar na cabeça, puxa, o professor colocou um slide lá e referências, também que a doença, e pelo próprio nome, ela é idiopática. Então, tem-se uma noção por que ela surge, por que ela começa logo cedo, pode ser, no mínimo, tem que ter uma duração de 6 semanas no mínimo, e tem que até ser antes dos 16 anos. Bom, uma das primeiras possibilidades, que é um grande, é óbvio que é o fator genético. E, se vocês lembram da Isto, ou da Imuno, não sei onde vocês estudaram isso aí, mas eu espero que vocês tenham estudado, né, sobre o antígeno de histocompatibilidade. Na verdade, são genes que foram de histocompatibilidade, foram descobertos como elementos, né, principais dos tecidos transplantados. É aí que vem. E esse nome, complexo de histocompatibilidade maior, né, o MHC, né, o complexo de histocompatibilidade maior, ele especificamente está localizado no cromossomo 6. Então, representa esse MHC, na verdade, o major de histocompatibilidade, ele representa um conjunto de genes responsáveis por codificar as moléculas, na verdade, de histocompatibilidade de uma determinada espécie, por exemplo. E essa decodificação, ela vem com o nome de antígeno de histocompatibilidade, o HLA. Bom, o MHC, o major, ele se divide, ele é representado pelo HLA, e o HLA ele tem 3 enfoques, assim, né? O HLA 1, 2 e 3, ele acaba sendo responsável pela decodificação das células HLA, HLB, HLC, HLB, HLA-B. Se vocês já tiveram espondilite anquilosante, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês já tiveram espondilite anquilosante, minha gente? Alguém responde para mim, por favor? Já, professor. Então, HLA-B27 vem do complexo de histocompatibilidade maior, especificamente no HLA tipo 2, tá bom? Muito que bem. O HLA2 do tipo 2, ele decodifica células em DQA, DR, DRB e assim vai por diante. Quando você olha para esse material genético das crianças, a alteração específica ela está no antígeno de histocompatibilidade do tipo 2, especificamente nesse local do cromossomo aqui, no DQA1 e o DRB1, asterisco 13, do tipo 13. Então, provavelmente, a alteração genética está nesse local, tá bom? Então, isso é uma possibilidade. Qual que é a boa notícia? Que por algum motivo, medicações das mães ou algumas medicações mais recentes têm feito com que haja uma diminuição de problema específico nesse setor do antígeno de histocompatibilidade do tipo 2. Isso serve para artrite reumatoide e serve, só que é diferente o HLA na artrite reumatoide. Isso serve tanto para o adulto quanto para a criança. Então, você vai estar vendo, nos últimos 10 anos, a incidência acabou diminuindo no mundo inteiro. Acreditam-se que é por uma correção neste ponto do cromossomo aí. Um outro motivo, que as pessoas também não sabem quem vem primeiro, se é ovo ou se é a galinha, é o aumento do linfócito T, especificamente no líquido sinovial.
Bom, isso já ajuda vocês a entenderem por que tem sinovite e por que tem inflamação de pequenas articulações, tá bom? Então, porque não tem um turnover de linfócito T e acontece o aumento da interleucina, que são proteínas, né, produzidas pelos leucócitos, pelas células brancas, tanto célula T, macrófago, tem mais de 30, quase 40 tipos de interleucinas, mas ela é responsável direta pela reação inflamatória. Então, nós estamos falando de uma doença que é idiopática, mas ela é altamente inflamatória, causando aqueles sinais e sintomas que vocês leram lá do caso no começo dos slides. O linfócito B também tem cuidados normais, porém há uma produção de anticorpos específicos, né? IgM, com fator reumatoide, e IgA. Então, e aumento também de anticorpos antinucleares. Esses três itens são o que as pessoas imaginam que aconteçam com a doença idiopática, mas se tem um indicativo que essas alterações são importantes. E tem outras também explicações, tentativas, né? O parvovírus humano, a transmissão, né, do parvovírus, da rubéola e de adenovírus, e também de traumas e fatores emocionais, chega a ser 5%, como queda, trauma, exercício físico acentuado para a criança, também perdas afetivas e alteração da dinâmica familiar também é levado em consideração. Então, artrite idiopática juvenil, mas eu sei que o trigger ou o começo pode ter relação com esses 5 itens que eu acabei de colocar no slide para vocês. A Organização Mundial de Saúde e o ILAR, que é a Associação Europeia de Reumatologia, eles, em 97, fazem uma grande reunião na África do Sul de tentativa de unificar os termos, né? Antigamente era artrite reumatoide juvenil, podia ter artrite crônica juvenil, e eles decidem que o nome seria artrite idiopática juvenil. Muito que bem. Ela é dividida, então, em sistêmica, poliarticular, com fator reumatoide negativo ou positivo, e sempre vão ter mais de 5 articulações comprometidas, ou pauci-articular ou oligoarticular, persistente ou estendida, aí tem 2 definições, de 1 a 4, no máximo 4 articulações. E a monoarticular, que provavelmente não vai chegar para a gente, porque isso é resolvido com a medicação e com orientação mais simples. Critérios para diagnóstico, segundo o Colégio Americano de Reumatologia. Então, idade inferior a 16 anos, vocês já sabiam disso. Artrite em uma ou mais articulação, aí vai depender, a gente não sabe como que a criança vai responder, né? Mas vai ter edema, vai ter limitação de movimento, vai ter dor à palpação e ao movimento e o aumento de calor. A duração mínima são de 6 semanas. O tipo de início da doença são nos 6 primeiros meses, que a criança vai ir para dessas 3 classificações, ou de forma sistêmica, ou poliarticular, ou oligoarticular, e também tem que ser feito a exclusão de outras doenças reumáticas que podem estar presentes. Essa classificação. E vamos tentar lembrar do caso que vocês leram lá no segundo slide. A forma sistêmica representa de 10 a 35% todas as artrites idiopáticas juvenil. O início é qualquer idade, que começa lá pelos 5 anos, é igual frequência, tanto menina quanto para menino, apresenta febre mais lesões de pele, erosões ósseas e há um primeiro comprometimento extra-articular, que é a pericardite. E ela evolui, às vezes, para poliarticular, fator reumatoide positivo, ou pauci-articular. Então, o sistema a forma sistêmica é uma forma meio incógnita. Ela pode melhorar, como ela pode piorar e piorar bem. Só vou falar aqui, não é o nosso foco a aula, a medicação, mas eu achei importante porque quando você estiver fazendo uma anamnese de uma criança, artrite idiopática juvenil, com classificação sistêmica, uma das perguntas que vocês têm que fazer é qual é a medicação que está tomando. Então, tem 2 linhas aqui, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ou a ciclosporina, que é imunossupressor, ou o corticoide
quando a febre e a pericardite não respondem ao anti-inflamatório não hormonal. O anti-inflamatório não hormonal é a aspirina, o ibuprofeno, coisas mais simples assim, tá bom? Que não precisam de prescrição. Então, essa é a medicação, e vocês têm que lembrar, na hora da anamnese, acrescentar essa pergunta aqui, porque o efeito do seu exercício, da sua terapia, também tem relação direta com a medicação que ela toma. Muito bem. Poliarticular, fator reumatoide positivo, uma imunoglobulina, fator reumatoide, representam 10%, muito mais meninas, de 4 para 1 menino, o início é mais tardio e as manifestações extraarticulares não são frequentes e apresentam, com o futuro, ao longo do tempo, erosões ósseas. E a evolução quando o fator reumatoide está presente, é a evolução para poliartrite grave, ou seja, tem os piores prognósticos. Só para isso. E também tem a poliarticular com fator reumatoide negativo. Representa de 20% a 30%, muito mais meninos, já chega a quase 10 meninas para um menino, qualquer idade de começo, e as manifestações extraarticulares não acontecem. Tem uma forma mais benigna. Então, essas três, sistêmica, poliarticular, fator reumatoide positivo e fator reumatoide negativo, essa é a mais branda. Muito bem. A medicação para poliarticular é o metotrexato, para todos os tipos de paciente com característica poliarticular. Ele também é recomendado, a recomendação da própria Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito bem. Existem dois tipos de pulse articular, o tipo 1 e o tipo 2. Representam de 20% a 40% de todas as doenças, todas as classificações, desculpa. É de 4 a 7 meninas para um menino. O início é entre 3 e 5 anos, já é mais novo, né? As outras classificações é um pouco mais tardia. As manifestações extraarticulares, ela aparece como a iridociclite, que é uma inflamação na base anterior do olho, ainda que inclui a íris e o próprio corpo ciliar, erosões ósseas e o amiloidose. A evolução para poliarticular não é habitual, e após 10 anos, ela pode evoluir para uma classe funcional 3 e 4. O que é classe funcional 3 e 4? Existe uma classificação bem antiga para a classe funcional da artrite reumatoide, que é chamada de classe funcional de Strain Broker. E essa classificação bem antiga de Strain Broker, ela traz como classe 1, é uma doença articular que não leva a deformidade, classe 2, uma pequena deformidade nas articulações, classe 3 está bem comprometida em relação à função e a deformidades, e classe 4 são crianças que vão para a cadeira de rodas, tá bom? Ou adultos que vão para a cadeira de rodas, devido às deformidades que ocorrem na sinóvia, na articulação, na membrana sinovial, que levam a deformidade e que são irreversíveis. Provavelmente, se for no quadril, se for no joelho, vai ter que ser encaminhado para uma artroplastia, se quiser retomar o movimento da articulação. Caso contrário, vai para a cadeira de rodas. Então, uma manifestação ruim, né, se ela for evoluir para a classe funcional 3 e 4. A pulse articular tipo 2, ela representa de 10% a 15%. Ela, já ao contrário, né, uma menina, finalmente, né, os meninos com maior incidência do que as meninas, o início é maior que 8 anos, e ela apresenta aqui a irite. A irite é a inflamação na própria íris, né? Parte colorida do olho, né? Ele acaba manifestando como fotofobia, algumas outras manifestações. Ela é muito característico da espondilite anquilosante do adulto. Então, tem a entesopatia, que acaba sendo maior, o comprometimento maior nos membros inferiores, acho que vocês todos já devem saber o que é entesopatia, que é o comprometimento dos próprios tendões. E evolui, provavelmente, para a espondilite anquilosante do adulto. Pulse articular tipo 1, a indicação é hidroxicloroquina. Olha só que interessante, né? Para essa doença específica, a hidroxicloroquina é indicada.
desde que a criança não tenha comprometimento de punho, tornozelo e quadril, e que não responda bem aos anti-inflamatórios no hormonal. Se tiver algum comprometimento do quadril, do punho e do tornozelo, e não responde, aí é o metotrexato. Então, a hidroxicloroquina também é indicada para crianças mais específicas, com artrite idiopática juvenil, pálsio articular do tipo 1. Já para o tipo 2, é a sulfasalazina, né, recomendada para tratamento de meninos, pré-adolescentes, com ou sem comprometimento de articulações sacroiliacas ou na coluna vertebral, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Tá bom? Então, faça essa distinção. A hidroxicloroquina aqui, tão famosa, serve para um tipo de doença específica na artrite idiopática juvenil, na classificação pálsio-articular tipo 1. Ela é bem orientada, é para isso que ela serve, né? Não serve para tratar COVID. Mas, enfim, vamos lá. Tem gente que acredita. Terapias, essa classe de medicação chamada de terapias biológicas ou inibidores de COX-2, também chamada de inibidores de COX-2, tem esses nomes aqui, né? O infliximab, o etanercept e o adalimumab. Especificamente recomendado para pacientes com mais respostas às medicações citadas anteriormente. Bom, então, os inibidores de COX-2 são mais caros, eles são indicados quando as pessoas não têm as respostas muito boas às medicações anteriores citadas anteriormente. E tudo isso eu estou falando para vocês, para que vocês, na hora da anamnese, vocês possam fazer acrescentar essa informação no seu exame, no seu prontuário, de qual medicação que essa criança está tomando, que é extremamente importante. Então, essa é a primeira parte da aula, uma parte que tem a ver com a definição da doença. Então, vocês já estão com um quadro claro na cabeça de vocês. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Tem as classificações, daí, por exemplo, tem a poliarticular, né? Ela Sim. vai atingir diversas articulações, tem as características, e as outras tem aquelas outras características. Aí, eu esqueci agora o nome dessa que você passou agora, mas ela atinge também... Palsy. Isso. Atinge várias articulações ao mesmo tempo? Não, a palsy, lembra, palsy ou oligoarticular são até 4 articulações. Tá. Daí a poli, então... É mais de 5 ou mais. Então, a palsy, tudo que eu estou falando da palsy aqui, olha aqui, ó, tanto a palsy tipo 1, quanto a palsy tipo 2, quanto a palsy tipo 3, que seria mais monoarticular, mas pelo próprio nome diz, eles são menos de 4 articulações. Então, o médico, na hora que ele vai fazer a classificação, ele vai levar em consideração a idade, o sexo, e vai contar as articulações que são comprometidas. Tá. Né? Então, eu quero que... Isso é uma boa pergunta para fazer o exercício lá do segundo slide. Volta para o segundo slide. Óbvio que vocês não vão voltar, porque vocês não tem mais. Mas assim, depois eu vou voltar. E vamos imaginar uma menina com 2 anos, o que ela vai ser, o que ela seria? Seria sistêmica? Seria poli? Ou seria palsy? Tá bom? Respondi? Obrigada. Professor, Diga. e nessa mesma pergunta, para ser sistêmico, daí não vai ter as manifestações? Todas vão ter, não sei se é essa a pergunta, mas todas vão ter manifestações articulares. Todas. Tá? Porque senão, não poderia ser o nome artrite, você concorda? Artrite de articulação. Então, todas vão ter comprometimento articular. É que algumas vêm acompanhadas de doenças extra-articulares específicas e algumas têm menos de 4 e outras têm mais de 4. Esse que é o ponto de corte. E umas são meninas e outras são meninos. Se for menino, você já sabe que pode ser sistêmico ou se pode ser pálsio articular tipo 2, porque tem algumas características de espondilite anquilosante, ele vai evoluir para uma espondilite anquilosante como adulto. Então, você vai ter que se encaixar nesse tempo. Todas vão ter comprometimento. Dor, edema, rigidez matinal,
é clássico isso, eles vão ter esses sinais. Agora, outras manifestações, fora isso aí, febre, lesões dérmicas, pericardite, uveíte, a uveíte é muito comum, né? Tem que tomar muito cuidado, anotem aí se vocês estão anotando, que é a doença inflamatória que compromete a úvea, né? Uma das suas partes. A úvea é composta pelo, se não me engano, o íris, o corpo ciliar e o coroide, né? E pode até comprometer o nervo óptico. Isso foi bom ter lembrado agora. Na hora da anamnese, perguntar se a criança já foi ao oftalmologista. Por quê? Como forma de prevenção. Eu acredito que o reumatologista vai encaminhar, né, para um oftalmologista. Mas comprometimento de uveíte, a própria irite, inflamação na íris, ou a iridociclite, são características extra-articulares da doença que pode levar, no caso da uveíte, chegar ao nervo óptico. Então, a gente tem que fazer nosso papel de prevenção. Respondi para você? Sim, professor. Obrigada. Mais alguém? Pegar uma criança para vocês. E aí vocês, puxa, ó, tá vindo uma criança com artrite idiopática juvenil aí. Então vocês, a pergunta é, que entidade que está chegando, né? Que tipo, que classe, então você já sabe que, de uma maneira geral, elas se comportam diferentes. E você vai ter que contar, entender a história articular e entender a história não articular. Você vai perguntar sobre medicações e você vai entender qual é o comprometimento que essas crianças estão apresentando. Então, eu quero acreditar que só com essas características que a gente falou nesses 40 minutos aqui, ou menos, já dê mais ou menos noção, assim, porque você não vai receber uma criança, assim, não é uma pessoa com lesão de cruzado anterior. O que ela tem? Só uma lesão de cruzado anterior, talvez um menisco ali. Não é isso. Você vai receber um cliente, um paciente, que ela pode ser isso, pode vir pode ser uma classificação, pode ser outra, pode evoluir, depois de 10 anos ela evoluir para outra coisa, entendeu? Então, ela não é uma doença do joelho, osteoartrite de joelho, que a pessoa tem osteoartrite de joelho, não tem muita, tem classificação de muito grave, pouco grave e moderado. Na onde? No raio-x, que é o suficiente. Não tem nenhuma manifestação sistêmica envolvida. Né? Então, aqui tem que levar em consideração olho, os olhos, o coração, o rim, com comprometimento também que pode vir a aparecer. Mais alguma coisa, jovens? Alguém de vocês já viu alguma criança com artrite idiopática juvenil? Conhece algum caso? Tem algum caso na família? Alguma coisa? Vocês não conhecem, então nunca viram uma criança com esse tipo de doença? Tá para a segunda parte, então. A sociedade americana e europeia se organizaram e elas publicaram em 2019, não foi em 2019, isso aqui eu fiz o download em 2019, mas não é de 2019. Esse artigo, acho que foi uma reunião de 2018. E eles estabeleceram uma atualização dos domínios para desfechos, ou seja, para as variáveis para se estudar essa criança. Por que isso é importante? Porque esses desfechos clínicos, eles vão ter direta relação com a tua avaliação cinético-funcional, com a sua avaliação para você dar o seu diagnóstico cinético-funcional. Você tem que, na anamnese, focar nessas dicas, nessas orientações clínicas que eu passei para vocês, mas no seu exame físico, vocês precisam acrescentar esses desfechos clínicos que foi feito nessa reunião do OMERACT, né? Se chama Outcome Measure for Rheumatoid Arthritis Clinical Trials, ou o CT, eu não sei o que é o OMERACT. Tá bom? Então, vamos ver o que eles estipulam para desfecho clínico, para variável. Então, desfecho clínico, você entende assim, olha, Jefferson, eu quero, já que você falou de comprometimento articular, então eu vou fazer a avaliação de ADM do punho e do cotovelo e do joelho. Tá, mas amplitude de movimento é um desfecho estipulado pelo Colégio Americano de Reumatologia, pelo MERACT, pela Sociedade Europeia de Reumatologia? Não. Então, por que você vai fazer isso?
né? Ele é secundário. Estipula os seus primários para depois você, talvez, fazer os seus secundários, se possível, se necessário. Então, eles colocam que os domínios mandatórios são dor, sinais inflamatórios articulares, atividade funcional, ou limitação da atividade ou função física, a percepção do paciente sobre a doença, no geral, assim, o bem-estar, e efeitos adversos. Em algumas específicas, em circunstâncias específicas, ele diz que a inflamação ou outra característica relevante para as categorias. Mas vamos focar aqui, ó. São 6. O que você tem que, além do seu anamnese, perguntar, você tem que estipular como exame físico das crianças. Dor, então provavelmente você vai perguntar na anamnese e você vai usar uma escala análoga, né, visual análoga. Sinais inflamatórios, você vai olhar e vai palpar, você vai perguntar, olhar, observar e palpar. Então, quantas articulações estão comprometidas, se tem rubor, se tem calor, se tem edema, que são sinais clássicos da inflamação, e vai ter que descrever isso aí. A função, que é o que a gente mais pode bater forte, né? Eu acho que o fisioterapeuta tem a obrigação de fazer um relatório funcional dessa criança. E aí, por isso que no final eu mandei, um dos arquivos que eu mandei para vocês é do instrumento funcional. A percepção do paciente, também com uma escala visual análoga, bem simples. Você podia dizer para mim, ou os pais dizerem para vocês, assim, como que é a percepção dele, da criança, ou se a criança pode falar, você tem entendimento, como que é a percepção de 0 a 10, 0 a 7, né, uma escala Likert, acho que pode, né, de um modo geral, te indicar já na avaliação uma coisa simples que você pode fazer sobre isso. E você falar sobre os eventos adversos, embora isso tenha relação direta com a medicação que eles usam. Né? E vocês vão ter que procurar mais por que está acontecendo, para que tipo de medicação, quais são os efeitos adversos que está acontecendo. Mas isso já, o que importa mesmo é a função física, embora que os eventos adversos causados pela medicação também influenciam a nossa terapia, né? Muito ainda, né? Porque você pode ter fadiga, você pode ter sono, pode ter, né, uma série de fatores que limitam vir à terapia, vir até o hospital, vir até o ambulatório, ir até a sua clínica, por causa dos efeitos adversos da medicação. Então, acho que a primeira coisa é o desfecho funcional, e então, se vocês forem perguntados, né, acho que a mensagem, a primeira mensagem, por que se chama idiopático? Você já consegue explicar. Segunda mensagem, qual é a classificação dessa doença? A doença pode ser classificada em 5, 6 tipos. Tem que ter, o que você avalia nessas crianças? Tem um core, um domínio, que é, segundo o Omeract, ou os colégios americanos e europeus, eles dizem isso. Então, tem que ter essas informações que combinam com dentro da anamnese. E agora vamos... E aonde que estão as evidências ou os tratamentos? Como é que você pode propor alguma coisa? Então, eu vou fazer a interpretação disso aqui. Existem 2 revisões. A da colaboração Cochrane e a de 2019, que foi publicada no Jornal de Pediatria, de Fisioterapia Pediátrica da Associação Americana de Fisioterapia. Então, 2 instituições com credibilidade, importantes, tanto a colaboração Cochrane quanto a Associação Americana de Fisioterapia. Essa é a especialidade pediatria. Bom, então vamos ver o que esses holandeses falaram lá há 10 anos atrás. Esses autores selecionaram um total de 16 citações. Não é muito, né? Há 10 anos atrás, e de 10 anos para trás, vocês contarem pelo menos 30, 40 anos da ciência, vocês podem ver que não é nada, né? Não é nada, 16 citações. E aí eles, olha só, piora a situação lá em 2010, se você fosse ler isso em 2010, para estar tudo super atualizado sobre exercício, né?
porque só 3 desses 4 foram incluídos na revisão. Eles acharam 16, afunilaram para 4, e só 3 eram ensaios clínicos. Muito bem. Em resumo, esses 3 estudos, nenhum comparou exercício terapêutico ou exercício de solo ou aquático ao grupo placebo. Ainda bem, eu imagino que não mesmo, porque no Brasil não poderia eu comparar exercício solo ou aquático a um grupo sem fazer nada, sabendo que o exercício, de fato, de alguma certa forma, mesmo que empírica, faz bem para a pessoa. Vamos acreditar nisso. Né? Então, 2 estudos compararam o exercício terapêutico, vamos assim chamar o exercício, eu vou chamar só de exercício, com outro tipo de terapia. E um estudo comparou o exercício com receber os cuidados médicos. Ou seja, não foi placebo, mas ele só recebeu medicação, não fez nada. Tá bom? Então, há 10 anos atrás, tinha-se muito, muito pouco para organizar sobre evidência, para dizer, para cravar que o exercício, de fato, fazia bem para esses 6 tipos de doenças que a gente acabou de ver aqui. Bom, o número de participantes de crianças variaram de 54 a 80, imagina, muito pouco, né? No mundo, é a somatória do mundo inteiro, né? Com uma mediana de 78 pessoas, muito pouco. A idade variou entre 4 e 19, aí vocês podem perguntar, professor, mas 19 já está fora da faixa. Mas provavelmente essas crianças entraram nos estudos porque elas são diagnosticadas lá com 14 anos, com 13 anos, com 8 anos. E já eram pessoas crônicas, já inveteradas, entre aspas, com a doença. Por isso que entrou, não como diagnóstico inicial. E quais foram os desfechos? A habilidade funcional faz parte do Meract, a qualidade de vida faz parte, a capacidade aeróbia, eu vou chamar isso de secundário, não é? É um desfecho secundário. A pergunta para vocês seria, capacidade aeróbia, vocês avaliariam a capacidade aeróbia de crianças hoje, em 2020? Eu acho que a resposta de vocês é não. Por que vocês responderam não? Porque não faz parte do domínio total das sugestões das 2 sociedades, americana e europeia. Né? Então, pode ser? Pode fazer? Pode fazer. Focaram aqui no desfecho aeróbio de um dos estudos. Mas a minha pergunta só que o Meract, ele surge em 2018, 2017. Esse estudo provavelmente é de 10, 15 anos atrás. Né? Mas é só para vocês ficarem atentos. Vamos fazer um estudo, vamos fazer um TCC, vamos fazer um projeto de pesquisa com artrite idiopática juvenil, com os residentes da Reumato, com o pessoal lá do HC. Vamos. Aí alguém vai, vamos fazer capacidade aeróbia. Opa! Por que capacidade aeróbia? Faz parte do Meract? Não, então vamos focar no que precisa, porque o que interessa para esses pacientes secundária não é a capacidade aeróbica, embora eles tenham uma redução, né, total da parte aeróbica, não tenho dúvida disso. Então, ele diz aqui, qualidade de vida e capacidade aeróbica puderam ser agrupadas numa meta-análise para o mesmo desfecho e foram usados nos estudos incluídos. Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas não sei se alguém, outro professor já explicou, não lembro se no primeiro ano eu expliquei de fato isso aqui, acho que sim, se vocês lembram da meta-análise, mas eu vou relembrar com vocês aqui. A revisão, olha ali em cima. A revisão é de exercício em crianças com artrite idiopática juvenil. A comparação é habilidade funcional no tratamento versus controle, que lembra que é cuidados usuais. E o desfecho foi... como que foi avaliada essa comparação aqui? Foi usado o CHAC, que nós vamos usar daqui a pouco vocês vão ver. Quem já abriu o documento já pode ver o instrumento. Eu vou ensinar vocês a pontuarem. Ótimo. Então, tem 3 estudos. Olha o ano, 2003, 2007, 2005. O N do grupo tratamento com o N do controle, que aqui é o total de pessoas. Vocês devem estar vendo na minha flechinha, eu estou vendo com a flechinha aqui.
E eles pegaram a média do Shack. O Shack eu já vou contar para vocês. Ele é um instrumento que varia de 0 a 3. Quanto mais próximo de 3, pior. Quanto mais próximo de 0, melhor. Então, ele está pegando crianças aqui com um Shack médio bem baixo. Ou seja, não são crianças totalmente comprometidas. Teria que pegar cada ensaio clínico aqui para ver qual é a classificação das doenças, tá bom? Eu não tenho isso. A média aqui com a média do controle. A direita é controle, a esquerda é a média do grupo que recebeu o exercício terapêutico. E eles fazem a diferença média. Diferença média é a análise bruta. É o 0,2, quem que é menor? 0,2 ou 0,1? 0,12 ou 0,11? 0,18 ou 0,05? Acabei de explicar para vocês. Quanto menor, melhor o valor. Consequentemente, me parece que esses valores do grupo controle são menores, concorda? Só que eles são menores só no a olho nu aqui, no visual. Porque na estatística aqui, como eles passam pelo zero, a diferença entre uma coisa e outra, incluindo a meta-análise aqui, eles não têm diferença. Bom, como que eu sei disso? Qual que é a diferença média, Jefferson, de o Shack do grupo de exercício e o grupo controle? 0,07. Por que que é menos? O sinal negativo significa o que eu falei. Quanto menor o valor, melhor. É que nem dor. Escala visual análoga, você quer ter 1 de dor ou quer ter 9? Você quer ter 1, não quer ter 9. Então, dor reduz. O Shack é a mesma coisa. Quanto menor, melhor. Por isso, negativo. Então, se você olhar aqui embaixo, no Test for Overall Effect, você vai ver a significância estatística aqui de ponto 36. Ou seja, não houve diferença. Mesmo com os valores parecendo são menores, esses valores são iguais. Ou seja, não houve diferença em relação à função. Pergunta, a função é desfecho do Homeract? É. Mas não esqueça que o Homeract vem depois dessa revisão, vem 8, 9 anos depois. Ótimo. Aí nós vamos para um segundo questionário. Só 2 estudos usaram o questionário de saúde da criança, com domínio físico, é o CHQ. Isso não é comum, a gente não usa, eu não uso muito aqui não. Eu não sei como é que ele pontua, mas eu só sei a média deles aqui, média do tratamento e média do controle. Se vocês virem aqui, estou fazendo a diferença média, tem uma diferença, tem um valor negativo, eu não sei, porque eu não conheço o questionário, mas de qualquer maneira, ele deve ser quanto menor, melhor. Ele dá menos 3,96, querendo ser um pouco a favor do tratamento. Só que ele não tem diferença estatisticamente significante. Ou seja, o P aqui é 0,12. Porque esse questionário ele tem 2 partes, a física e a parte psicossocial. Na psicossocial, esse questionário já deu a favor aqui do tratamento. Bom, continua sendo tratamento, é só mudar de posições aqui. Só que a diferença média é de 2,57. Se você olhar para a significância, também não há diferença sobre isso. Muito que bem. 3 meta-análises, por enquanto, focando uma na função e outra na qualidade de vida. Função e qualidade de vida são domínios do Homeract e não tem diferença entre exercícios para 3 ou 2 estudos que foram inclusos. Ótimo. Aí uma quarta meta-análise, ele vai para a capacidade aeróbia, que já é desfecho secundário. E ele pega o VO2 pico. E ele coloca aqui a média do VO2 pico, né, muito baixo, né, essa média aqui do grupo tratamento e do controle. E vocês estão observando que toca aqui no zero, consequentemente, essa diferença é bem pouca, o intervalo de confiança passa pelo zero, e aliás, não há diferença estatisticamente significante. Ou seja, para o desfecho secundário, também não é encontrado diferença alguma. Vamos ler, então, mais ou menos a conclusão. No geral, os exercícios não resultaram em efeitos com significância para a habilidade funcional, para a qualidade de vida, e para a capacidade aeróbia e para a dor. Entretanto, o baixo número de ensaios clínicos disponíveis limita a generalização. O que é generalização?
Generalizar significa você aplicar o resultado do estudo lá no seu público-alvo, na comunidade, no HU, na piscina, na sua clínica. Então, você não consegue fazer essa expansão desse resultado. Vamos continuar. Os estudos que inclusos e não exclusos são todos consistentes sobre o efeito adverso, ou seja, eles não foram relatados. Ambos, os estudos incluídos e excluídos, mostraram que o exercício não exacerba a artrite. Isso é uma coisa importante. Nos dá segurança para a gente aplicar o nosso exercício ou prescrever o exercício. Contudo, a alta heterogeneidade dos desfechos, nós falamos aqui de 4, né? Função, a qualidade de vida, exercício aeróbio e dor, enfatiza a necessidade para uma avaliação padronizada, ou um core set, ou seja, um domínio, né? Estipular um desfecho físico e funcional para as pesquisas que envolvam, né, esse tipo de paciente. Ótimo! Em 2008, 2010, eles já falaram que isso era importante. E só em 2018 que eles se organizam para fazer o core set de desfechos, né? Então, quer dizer, eles já, 10 anos antes, eles já, nessa revisão da Cochrane, eles disseram, olha, a gente precisa se organizar, porque não dá para ficar deixando as pessoas fazerem com desfechos que não são necessários, secundários. Independente dos resultados a curto prazo das intervenções, os efeitos em longo prazo dos exercícios permanecem ainda inconclusivos, não claros, e necessitam de maiores estudos. Ou seja, eles mandam bem um recado aqui, qual é o caminho, né? O caminho é você se preparar para fazer o desfecho correto, eles fizeram, e para estudos que avaliem em longo prazo. Aí a conclusão, né, mais em relação às implicações práticas, é o seguinte: atualmente, lá em 2009, 2010, o exercício tem aumentado nos estudos como tratamento de crianças com artrite idiopática juvenil. Muito bom. Essa revisão mostra que a falta de diferenças estatísticas entre a intervenção e o grupo controle torna difícil concluir se o exercício pode ser recomendado como um tratamento efetivo para artrite idiopática juvenil. Importante saber que ambos, tanto os estudos inclusos e excluídos, foram consistentes sobre efeitos adversos da terapia aquática. Eu sei que não é uma coisa fácil, né, de se compreender, é uma revisão Cochrane, uma revisão completa, não está muito atualizado, mas é o que tem para evidência. Alguém ficou com dúvida nesses termos ou na meta-análise? Porque quando eu falo prática baseada em evidência ou prática baseada em ciência, é esse tipo de leitura que eu tenho que fazer para informar o meu paciente, me informar as autoridades, para informar o hospital, para eu informar os professores, para eu informar a unidade básica de saúde, para eu discutir com o reumatologista qual é a função do exercício. Eu tenho que defender o exercício. É só você souber fazer uma leitura de uma revisão como da Cochrane que você consegue se defender. Não é muito favorável, mas também ele diz que não é favorável porque a qualidade dos estudos e a heterogeneidade a qualidade não é tão boa e a heterogeneidade é alta. Então, ele não está me dizendo que, ele não está fechando as portas, mas ele está dizendo o seguinte, mais estudos são necessários. Por quê? E, de preferência, em longo prazo. Alguém gostaria de manifestar alguma coisa sobre essa revisão? Não entendeu? Eu explico de novo. Eu acho que vocês estão... Acho que vocês não estão mais aí. A aula já virou espírita. Acho que não, professor. Por enquanto, não. Vocês têm lido revisões sistemáticas da Cochrane? Pergunta elementar. O silêncio de estudo, acho que não tem lido, né? Essa é uma revisão 2019, tá? Já é uma revisão mais recente. Então, a gente está saindo de 4 estudos, das quais 3 entraram na meta-análise de 2008, de quase 10 anos atrás, 11 anos atrás, para um estudo onde eles entraram com aproximadamente 16 e com uma outra qualidade, tá? E aqui não são mais os holandeses.
Aqui são os americanos. Então, e a maioria aqui fisioterapeutas. Pode ver aqui, né, do Colorado, de Utah, de Nova York. Então, vamos lá ver o que o pessoal do Klepper e colaboradores, eles falaram em 2019. Eles fizeram esse fluxograma aqui. Lembra lá que tinham 4 que entraram, 3 que foram para meta-análise, aqui 9 entraram. Ou seja, em 10 anos, aumentou apenas 5 estudos. Esse aumento de 5 estudos significa que a dada 2 anos saiu um ensaio clínico. É muito pouco, tá? É muito pouco para 9 estudos. Mas hoje é assim que você se defenderia. Quanto à dor desses 9 estudos, ele incluiu esse desfecho em 4 estudos que relatam a dor usando a escala visual análoga. Apenas Mendonça, que é um dos autores, ele coloca uma diferença da média, aqui já é o tamanho de efeito, tá? O tamanho de efeito de menos 1,19, com intervalo de confiança de 1,79 a 1,58, e esse eu-nagar aqui, também com efeito alto de 2,18, com diferença estatisticamente significante e clinicamente também interessante, que diminui a favor do exercício ou do grupo de exercício. Ótimo, aqui já temos 2 estudos apontando que a dor foi menor em quem fez exercício. 2 estudos relataram nenhum aumento do score da dor, mas também não apresentaram os resultados, né? Então, estudos de má qualidade continuam sendo publicados ainda. Então, dor já está favorável para a gente já consegue, na revisão Cochrane, não conseguimos falar de dor, hoje nós já conseguimos falar que a dor há um benefício, o tamanho de efeito alto, para quem faz exercício, o grupo exercício versus um grupo controle. A função. 5 estudos mediram a capacidade física, utilizando o SHAQ, tá? Olha só que legal, utilizando o SHAQ. E medidas, o SHAQ, ele explica que quanto maior o score, maior, de 0 a 3, quanto maior a incapacidade. Já expliquei isso para vocês. A figura 2 tabela 2 e figura 6 inclui os resultados de 5 estudos. 7 entraram, mas provavelmente 5 entraram na meta-análise. Apenas Mendonça e Tarassi, encontraram diferença estatisticamente significante. E clinicamente também importante, de exercício versus o grupo controle. Então, ele fala lá que o Mendonça, a diferença, o tamanho do efeito foi 1,57, e o Tarassi foi de 0,65. E sobre a qualidade de vida, 5 estudos usando 3 diferentes medidas relataram a qualidade de vida. Os 3 encontraram nenhuma diferença estatisticamente significante para o exercício terapêutico, ou o grupo de exercício. Um encontrou uma melhora a favor do grupo controle, mas era dentro do grupo não me interessa, quero saber a diferença entre os grupos, não dentro dos grupos. A diferença média foi de tanto, Mendonça ali. E aí eles usaram alguns instrumentos, né? Usando o PED, demonstraram uma diferença significante e clinicamente importante em relação à melhora do grupo exercício. E assim por diante, usando esse questionário que eu não conheço. Muito bem. Qual é a conclusão aqui? Você pode ver que aumentam, né? Então, nós saímos de 80 crianças para 457, da última revisão para essa. A idade continua entre 4 e 19, igual à primeira revisão da Cochrane, e eles já receberam outras comparações. Pessoas ficaram esperando uma lista de espera aqui, ou sem intervenção. E aqui já entra um outro fator, né? O pessoal que faz pilates e exercícios aquáticos. Muito interessante. E nenhum efeito adverso para o exercício foi relatado. Como conclusão, evidências de qualidade moderada existem para o grupo exercício. O exercício teria que ser entre 30 e 50 minutos, 2 a 3 vezes por semana,
por no mínimo de 12 a 24 semanas. Para diminuir dor, aumentar a amplitude de movimento, desfecho secundário. Aumentar a força do joelho, desfecho secundário. Capacidade funcional, desfecho primário. E qualidade de vida, desfecho primário, junto com a dor, para a artrite idiopática juvenil. Ou seja, é com esse artigo que você estará atualizado para discutir com qualquer programa de saúde, professor, diretoria clínica, o próprio hospital, entre os pares, o clínico, qualquer que seja a pessoa que queira, assim, olha, funciona exercício para artrite idiopática juvenil, é para isso, esse texto que vocês têm que apresentar. Tá bom? Alguma dúvida em relação a essa segunda revisão? Tanto a primeira quanto a segunda, eu coloquei ela de forma completa para vocês, para saber sobre isso. A única coisa difícil aqui é que eu não está falando aqui que tipo das 6 classificações, né? Mas lá no texto deve ter, que são utilizados. Ótimo. O que eu, quase fechando com vocês aqui, eu falaria para vocês sobre nós, né? Bom, eu já comecei a falar sobre a fisioterapia com com os desfechos e com as duas revisões. Eu falo para vocês assim, a anamnese tem que ser um pouco estruturada, né? Focada nesse tipo de paciente, explorar a história da doença segundo o diagnóstico, classificação, medicação. Então, temos características para avançar aqui dentro da anamnese, que eu fui contando a historinha para vocês. O que a família e o paciente esperam é uma coisa importante, vocês olharem assim, na anamnese já tem que perguntar isso, porque isso aí é um desfecho primário. Exame físico, isso é importante, principalmente observar e comparar as articulações, se são bilaterais ou se não são bilaterais, os comprometimentos, e a observação dos sinais inflamatórios, palpação, né? ADM e força muscular, eu coloquei uma interrogação, porque não são desfechos primários, você tem que ver se vale a pena, de fato, você usar a goniometria ou usar a classificação de 0 a 5 de força muscular, que eu acho um tanto quanto inútil em termos metodológicos, né? Agora, se tiver um dinamômetro portátil, talvez possa ser útil. A postura, fazer exame postural, acho que é interessante, faz parte do nosso recurso, né? Então, eu acho que é interessante, mesmo não sendo desfecho primário, mas para nós ele é importante. O grau de inflamação, de comprometimento inflamatório, diz muito sobre a postura. E a marcha e a funcionalidade, né? A marcha simplesmente no visual, 2D, ou tridimensional no laboratório com câmeras que possa ser observado. Avaliação com os desfechos primários e, se possível, secundários. Marcha, laboratório de biomecânica, no sentido assim, secundários, né? E ver se de fato vale a pena utilizar esses equipamentos de alta tecnologia. Acho que para atender crianças assim e família, porque vai ser acompanhado, você vai atender uma família, né? Você tem que lançar a mão muito mais de modelo biopsicossocial. Então, é saber de fato o que interessa para a família, o que eles estão passando, quais são os problemas. É muito mais focado nisso do que no modelo médico tradicional. Demonstrar empatia, demonstrar comprometimento e sempre estar perguntando como posso ajudá-los, né? E o que vocês esperam que eu posso fazer aqui no HU para vocês ou na minha clínica. As orientações quanto a posicionamento, até mesmo considerar o uso de órteses para algumas articulações, para punho, para joelho, são bem-vindas. E, óbvio, que aí é um viés, né? Considerar os exercícios aquáticos, que têm inúmeros benefícios. Inclusive, a terceira aula, eu mudei esse ano, vai ser muito mais para exercício aquático e aproveitar já um gancho para a disciplina quando começar a fisioterapia aquática, tanto que no segunda revisão eles já colocam como exercício aquático como uma das referências. Para a gente quase encerrar, que classificação seria essa? Por favor, abram o microfone e respondam para mim.
Professor, talvez uma classificação poliarticular com fator reumatoide negativo, só que só tem 2 articulações comprometidas, né? Aí eu fiquei em dúvida. Eu também fiquei meio em dúvida, professor, porque eu tinha pensado nessa mesma que a Gabi falou e na sistêmica, mas aí também não teria muito sentido, mas eu só pensei por causa da idade. Eu também pensei na sistêmica, por causa dessa questão do número das articulações, mas não sei. Eu não tenho uma resposta, entendeu? Eu não tenho uma resposta. Eu tirei esse caso de um dos capítulos do segundo livro. Acho que tem um livro mais velho e um mais novo, tudo entre aspas, porque acho que um livro é de 2008 e outro de 2010, alguma coisa assim. Poli, ela não pode ser, porque ela tem 2 articulações comprometidas. A marcha vem por causa do joelho. A falta de atividade lúdica com o membro superior vem por comprometimento do punho. E ela tem 2 anos, bem no começo. Então, poliarticular com fator reumatoide, ela provavelmente não seja. Se ela for, e ela não tem nenhum indicativo aqui de ser sistêmico. Eu não estou vendo nenhuma informação sistêmica. Toda informação que tem aqui, se vocês concordam comigo, é uma informação de articular, de comprometimento articular. Então, 2 articulações. O que apresenta nas 2 articulações? Edema e dor. Como consequência, ela tem dificuldade de brincar, de rastejar, e tem dificuldade de andar. Com 2 anos já está andando já. Só, ela não está dizendo que ela não enxerga, ela não está dizendo que tem um comprometimento de rim, que ela tem comprometimento de pericardite, ela não está dizendo nada. Conseguem ver isso de ser, pálse articular, muito mais pálse articular do que ser poliarticular. Mesmo porque também está com um início bem, tá bem começo, né? Então, eu acho que poliarticular, ela não tem descrições a mais. Ela tem mais características de óligo e pálse do que qualquer outra coisa. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Mas e a idade, professor? Eu entendo, mas eu estou lendo e aí eu estou imaginando, assim, olha, ela tem características de uma coisa e não tem características. Não é uma coisa exata, entendeu? Não tem uma resposta certa, eu estou tentando debater com vocês. Porque lá no livro eles não colocam a resposta certa. Mas a idade é um fator que me complica? Me complica. Mas foi quando foi a manifestação. Mas ela só tem características de Pálsy, não tem características de Poli. Só que a idade não bate. E é do tipo 1 ou do tipo 2? Do tipo 1, porque tipo 2 é mais menino, né? E o comprometimento é do tipo espondilite anquilosante, ele começa mais para frente. Tá. Lembra disso. Beleza. Tá? E não é monoarticular, porque tem membro superior e membro inferior comprometidos. Ela está com cara de ser bilateral, né? E ela manca, e ela tem dificuldade, está parecendo uma leve deformidadezinha aí, porque está tropeçando. Então, ela não tem ângulos de joelho e quadril, embora com 2 anos não dá para ter ângulo bom mesmo, né? O ângulo que a gente está acostumado a ver, cinematicamente falando. Tudo bem, jovens? Um brainstorm com vocês aqui. E o que pega aqui é, de fato, a idade para fechar no Pálsy tipo 1, porque não tem mais informações também para gente. Se eu fosse... não tem estudo que me fala que com criança nova, com artrite idiopática juvenil, eu possa usar termoeletro, tá? Eu não conheço. Eu não usaria, mesmo porque não tem estudo, não tem embasamento para isso. Eu continuaria fazendo orientações para casa em termos de posicionamento, e se pudesse atender, atenderia na piscina. Na piscina de criança que tem na gaúcha, principalmente para descarga de peso, para a possibilidade de mobilizar, principalmente deitado, e de fazer marcha, treinar marcha. Então você imagina, eu não sei quanto que pesa uma criança de 2 anos, mas se já está andando na água, se a água estiver lá no processo tifoide, ela vai diminuir 70% do peso dela. Então, facilita e facilita muito para quem está com dor no joelho. Além de eu poder mobilizar numa água quente, né? Quente, próxima a 32 graus, uma próxima temperatura corporal de 36, com os desfechos que eu citei para vocês. Tá bom. Vamos abrir o chat. Esse é um instrumento que eu não deixaria de fora de uma avaliação de uma criança dessa.
Então vamos lá. Vamos imaginar a nossa criança de 2 anos e vamos tentar pontuar aqui, tá? Então, são 30 questões, até dividido por 8 itens, 8 domínios. E aqui estão os domínios: vestir-se, levantar-se, comer, caminhar, higiene, alcançar, apreensão e atividades. Vamos imaginar o nosso caso, vestir-se inclusivamente. Então, seu filho é capaz de vestir-se, inclusive amarrar os cordões dos sapatos, abotoar a roupa. Sai, professor, mas ela tem 2 anos. Ela não sabe abotoar. Mas assim, se ela pudesse fazer, ela faria com aquele punho inchado ou não? Você tem que sempre colocar assim, mesmo ela tendo 2 anos, você tem que imaginar se ela conseguiria, se ela tivesse maturidade suficiente para amarrar os cordões. Se ela está reclamando que ela não brinca com giz, ela não brinca de pintar, então provavelmente amarrar cordões é uma pinça fina. Ela vai ter alguma dificuldade, tá? Mas aí tem que ter um bom senso aqui de perguntar para os pais, embora a idade já responda muito para a gente. Então, lavar a sua cabeça e seus cabelos, retirar as meias, cortar as unhas. Você pode ver que tem coisas aqui que não se aplicam àquela criança. Levantar-se de uma cadeira, deitar-se, aí vai. Comer, cortar, caminhar, subir, 5 degraus. Higiene, lavar, secar, tomar banho. Pode ver que o texto foi feito no hemisfério norte, que é onde eles têm banheira, né? E nós não temos banheiro, então não foi adaptado aqui para nosso tipo de chuveiro. Escovar o dente, pentear, etc. Até atividades, né? Correr, brincar, enfim. Você vai marcando. Talvez eu tenha sido infeliz de colocar essa criança de 2 anos, porque muitas das atividades aqui ela não faz, não é porque ela não consegue, mas porque ela não tem maturidade para responder isso aqui. Não está na hora de fazer isso com 2 anos, né? Então, imagine uma criança mais velha, acho que fica melhor para imaginar. Então, as questões como a nota determina o score de cada área, e aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os componentes A, que são 4 perguntas, e vão pegar o maior score. Então, você volta lá no A. O A tem 4. Qual que foi o maior score? Foi 2, da pergunta 3. Vocês marquem aqui. 2. Da pergunta B, qual que foi o maior score? Opa, não é 5 e 5, é 5 e 6, tem que arrumar. Terceiro errinho que eu vejo aqui. Então é o 6, né? Dos 5 e 6, qual que foi o maior score aqui? Aí você coloca aqui. E assim por diante. Você vai pegar todos os scores, os maiores scores dos domínios, somar, dividir por 8 e vai dar um score entre 0 e 3. Por exemplo, 1.5. Você sabe que 1.5, 1.3, 1.4, 1.6 é metade da função prometida, porque é metade de 3. Se você der acima, você vai já estar imaginando 60, 70, 80, 90% do comprometimento. Bom? Então é assim que se dá a pontuação do chá. Aqui tem as informações de quem queira traduzir, adaptar e testaram as propriedades de medidas desses instrumentos. O autor original é de 94 e ele coloca um resumo aqui. Ele coloca, não, eu coloquei. Esse questionário foi publicado pela primeira vez. Então, chá que é isso. E quando vocês forem utilizar, pensem que talvez crianças muito novas não vai ser bom. Vamos ter que procurar um outro instrumento para crianças mais novas. Por isso que é importante aqueles fechos, né? Como dor, percepção, qualidade de vida, que a mãe e os pais possam responder, e não a criança. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar para vocês era isso. O endereço do YouTube, onde vocês vão encontrar a aula. Esse endereço aqui, depois eu vou mandar para vocês. E é lá que a aula vai ficar, que eu vou fazer o upload da aula. E outras informações das mídias sociais do grupo. Desculpa aí, acabei nem pensando no
no intervalo e eu acabei avançando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, do nome geral, que achou? Se era isso que você estava esperando? Fazer um feedback, por favor? Senhor, Fala, Amanda. não, é Gabriele. Gabriela. Quando nas revisões, Quem tá... Deixa eu ver. fala sobre exercício, sem ser o aquático, tem algum outro específico ou são exercícios em gerais que são bons para artrite? Nessa última revisão aí de 2019, exercício aquático, que é onde ele me dá. Mas tem que dar uma olhada lá na revisão e aprofundar lá se o exercício. Bom, eu acho que isso é uma boa pergunta. Eu vou te responder mais sobre cinesioterapia. Existem exercícios de solo que eu posso fazer, principalmente exercícios de amplitude de movimento e exercícios isométricos para essas crianças. Exercícios de amplitude de movimento, ou seja, ativo livre, se eu fosse dar em solo, eu orientá-los, vamos montar uma sequência de 30 minutos de exercício, se vocês vão ter um paciente amanhã lá no ambulatório. Vamos montar? Vamos. Eu ia focar no exercícios, eu ia me imaginar um aquecimento, se ele conseguisse andar, talvez numa bicicleta estacionária, uma ergométrica, ou se ele conseguisse caminhar, se ele não conseguisse caminhar esteira, ou se ele conseguisse caminhar, não conseguisse caminhar na bicicleta, se conseguisse caminhar um pouco de esteira. Aquecia. Deitava no tablado e exercícios de amplitude de movimento. E exercícios isométricos, como isométricos, joelhinha extensão e fazer o quadrante, porque eu sei que na isometria eu não vou ter esse problema. Exercícios sentados, exercício com bastão, exercício no espaldar, algum alongamento, sem forçar muito a articulação, na amplitude que a criança consiga. Então, eu montaria exercícios, talvez alguma coisa com equilíbrio, com alguns espaguetes, alguma pranchinha, algum bozu, alguma coisa se fosse conseguir equilíbrio. Então, coisas leves, nada de exercício dinâmico com peso, não no começo, né? A gente pode até evoluir para algum elástico, para resistência, alguma coisa. Mas eu não faria no começo, só dependendo muito da possibilidade e das deformidades que ele possa apresentar. Eu não sei se quem perguntou, acho que foi a Gabriela, não sei quem perguntou isso, mas eu acho que foi importante perguntar para o Gabriel ali. Foi importante perguntar isso porque acaba meio que viés meu, né? Eu sei fazer o exercício aquático de olho fechado de costas, mas eu também sei fazer exercício de solo e eu acabo não falando para vocês, né? E você, olha, Jefferson, às vezes a gente podia estar formado aqui, a gente podia estar na nossa clínica e a gente não tem piscina, né? Como que a gente poderia atender? Na HU a gente consegue se virar, né? Mas eu imaginaria o exercício de solo nessa sequência. Depois vocês deem uma lida em 2019 se eles falam alguma coisa de alguma sequência lá ou como são os exercícios de solo. Tá bom? Respondeu, Gabriela? Respondeu sim, obrigada, Era professor. mais ou menos isso, de forma indireta, você queria saber, né? Isso, exatamente. Legal. Foi bom você ter perguntado, e se você não pergunta, eu ia passar e... Professor, eu ia perguntar, a questão do edema, ele fica constante no paciente ou ele tem alguns períodos? É crônico. Então, constante. Você acaba acostumando, entre aspas, a conviver com. Sinovite crônica. Então, se você lembrar o que eu falei, ó, as células sinoviais, o que acontece? Todo dia elas vão fazendo um giro, elas renovam as células. No caso das células dos linfócitos, elas se acumulam na membrana sinovial. Elas penetram, acumulam e prorrogam e... Como que é o termo que eu posso falar para vocês? Elas não sofrem o turnover,
ela vai, inflama e desaparece. Ela vai, inflama e permanece. E. Ai, como que é o termo? Perpetua. Elas vão se perpetuando. E aí vem a degradação ou a destruição articular. Então não acontece o turnover que acontece na minha célula, na sua mão. Você caiu, entorceu, fez um entorse de punho, né? Inflamou, aumentou o número de células, só que elas já morrem, e aí tem o turnover e volta para o normal e acabou. E vida segue. Pela delas, não. É perpetuação da não troca das células, né, interleucinas. Você tem que estar preparada para isso. Aí eu não falei nem de perimetria, né? Porque perimetria seria secundário, mas fita métrica você acaba te ajudando, principalmente se for joelho, né? Então, é um parâmetro. Se você sabe que é secundário, para o paciente, olha, você estava com tanto de edema do diâmetro do joelho, 5 centímetros acima da patela, não, a 10 centímetros onde tem maior edema. Quando você começou, quando você está indo embora, você estava com 10 e agora você está com 8. Tá, você melhorou 20% de edema, mas assim, entendeu? Meio complicado, mesmo tendo a fita métrica, por exemplo, para dar essa noção de perimetria, fica, entre aspas, secundária, né? Você fala, tá, mas melhorou, mas foi a medicação? Foi o exercício? Essas crianças não chegam para você, Amanda, sem medicação. Será que ela não aumentou a medicação? Ou a medicação é outra, é nova, não ajudou a reduzir o edema? A gente não pode achar que é a gente, que com o exercício a gente vai diminuir o edema. Na verdade, a gente tem que adaptar a articulação edemaciada, inflamada com o exercício. Só você é capaz de fazer. Então, vamos assumir essa responsabilidade, inclusive você fazer exercício em casa, não deixar fazer, porque ela fica numa catastrofização, né? A possibilidade de ela catastrofizar, ou seja, eu não vou fazer exercício porque dói, é muito grande. Esse é o nosso papel no sentido mais, quando eu falo biopsicossocial, é a gente não deixar que essa catastrofização do exercício de fácil faça parte do cara quando a pessoa chega no ambulatório ou na sua clínica para você atender. Porque se ela chegar catastrofizada, você, eu não tenho medo de fazer exercício e eu não vou conseguir porque vai inflamar, a gente não sabe que o exercício não está provado, que ele não causa efeito deletério. Não é isso que aumenta. Desde que eu não coloco a pessoa no leg press para fazer, né? Você vai fazer, por isso que eu falei, exercício ativo livre e, no máximo, isométrico. Né? Surgiu outra dúvida. Quem está falando? É a Milene. Milene, fala. Pode acontecer de não evoluir para nenhuma outra doença quando ficar mais velho? Que, no caso, algumas classificações evoluiu para espondilite, outras para outras coisas. Tem como parar? Eu não entendi a pergunta. Se elas... deixa eu ver se eu entendi. É infantil, né? Então, juvenil. Então, tem como ela não evoluir para alguma outra coisa quando a criança ficar adulta? E simplesmente parar ou sempre vai evoluir para alguma outra coisa? Não, eu acho que a medicação ela é muito importante. Hoje ela melhora e melhora bem. Essas crianças adultas, eu quero acreditar que elas estão com a doença lá, quietinha. Elas podem estar inativas, mas elas estão com a doença lá. Ela está com os sinais clássicos da própria doença. Tirando a Palsy tipo 2, que evolui, continua e agrava, né? E vai agravando para o adulto, né? Eu acho que elas podem estar curadas, entre aspas, porque elas podem estar sem manifestação, ou sem deformidade, ou sem queixa inflamatória. Mas a doença sempre vai estar lá. É uma alteração genética. É uma alteração genética. Então, como que o cromossomo 6, ou a parte do HLA do tipo 2, DQ, aquele asterisco 13 lá, ele só cura se corrigir lá. Você concorda? Ele só vai ser curado se de fato naquele cromossomo for corrigido, né? Agora, eu acho que com a medicação, eles Pode conseguem. manifestar, Eu né? acho, eles podem viver muito bem. Você pode viver muito bem, mas a doença está lá. Mas eles sabem que não dá para fazer musculação 3 vezes na semana quando for adulto.
eu espero que ele consiga, mas a doença está lá. A membrana não é uma membrana boa, sinovial, a célula não é uma célula boa, consequentemente, os tendões não são tendões que deslizam fácil, entendeu? Tem coisas que ele vai ter que ser limitante, né? Eu acho que seria interessante a gente descobrir com a Lígia, algum residente, conversar com ele, até falar isso para a Lígia, para ver se tem algum adulto atendido no HC de entre 20 e 30 anos que foi diagnosticado lá com 8, 10 anos, para até mesmo conversar com vocês, né? Só, olha, eu sou um adulto de 20 anos que fui diagnosticado com 8, que em Londrina deve ter muitos, da classe tal, e hoje eu com 25 anos, eu sou assim, assado, não é? Acho que seria legal falar com algum residente, algum professor da Reumato, falar para a Lígia, a gente ir lá no SAMI, achar alguém para a gente tentar fazer um contato e nessa modinha de online, assim, para ver se ele não batia um papo, né? Com vocês, assim, né? Sei lá, não sei, ou em menor número, para ele não sentir também. De repente tem pessoas despojadas que nem ligam para isso, mas acho que seria bom conversar com, não só ver uma criança, né? Não ficar só no imaginário de vocês depois de uma aula teoria, mas também ver uma criança adulta, uma pessoa que começou com diagnóstico no começo e avançou e já está adulto já, né? Eu imagino que no deve ter um monte, vários. A gente pode eticamente organizar isso, né? Alguém conversar online com vocês, com todo mundo, assim, não ter vergonha de falar da própria doença, assim. Deve ter. Mas acho que isso é importante. Agora, quando você for avaliar um adulto, você vai ter que lembrar de tudo isso, da aula e da clínica, que eu tentei passar alguma para você hoje, e você tentar adaptar para o adulto, como que é o adulto, né? Isso é uma coisa que é fato. Você não vai. As perguntas vão ser as mesmas, só que adaptadas para na fase adulta, né, Guilherme? Eu quero acreditar isso. Beleza? Alguém mais, jovens? Eu tenho, professor, uma pergunta. Fala, Vitória. Eu não sei se o senhor falou, porque minha internet está caindo bastante, mas tem algum fator hereditário envolvido nessa doença? Na Opa! artrite idiopática juvenil? Sim, eu tive um slide que eu passei só para isso, né? Ah, sim, Você que acho que perdeu o caiu na slide? internet. Eu acho que eu perdi, mas eu revejo a aula. Mais alguém, jovens? Beleza? Então é isso aí. Aula de reumato, missão dada, missão cumprida. E aí eu aviso a Lígia, mando o link do YouTube. Beleza, jovens? Se não há mais nada a dizer, finalizaremos. Um abraço, até semana que vem. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. professor. Até Valeu, semana que valeu. vem. Até semana que vem. Abraço. Tchau, obrigada. Nada.